Temos que ser um, para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Temos que ser um, temos que ser um. Te amamos, Senhor. Te amamos, Deus. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Amém. Poder se assentar, amados, em nome de Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Você percebe que quando nós começamos a orar em outras línguas, o fogo pega, né? Só precisa começar. E às vezes a gente fica nesse impasse, nessa dúvida, né, que impede o Senhor de nos deixar, né, de nos tornarmos mais sensíveis ao Espírito, porque a gente está acostumado a dar lugar, que é a forma que os pentecostais usam, né, a dar lugar, e não é bem dar lugar. Nós já vivemos no Senhor, porque aquele que está em Cristo, irmãos, é nova criatura. E nós não podemos só viver em Cristo quando nós estamos aqui dentro da igreja, quando alguém aqui na frente fala, quem está em Cristo? E todos nós levantamos as mãos. Nós vivemos em Cristo todo o tempo. Desde que você entregou a sua vida para Jesus, o que é que você está fazendo? Vivendo em Cristo. Amém, irmãos? Então não importa o lugar que você vai estar, não importa onde você vai estar, não importa a cidade que você vai estar, você vive em Cristo. Então, às vezes nós nos tornamos até hipócritas, porque só nos conscientizamos a respeito de estar em Cristo quando nós estamos dentro de uma localização, dentro de uma igreja, que é uma organização, e a gente se mentaliza que nós estamos em Cristo. Não, nós vivemos em Cristo. Então diga essa notícia para o seu irmão: você vive em Cristo, irmão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Essa questão de nós esperarmos, né, esse poder se manifestar para depois orar em língua estranha, isso não provém de uma doutrina bíblica, porque se o Espírito está em você e você já vive em Cristo, você pode se mover do Espírito, você pode usar do Espírito em qualquer momento. Amém, irmãos? Mas nós não vamos nos deter nisso. Nós vamos para a questão que nós estamos em série falando sobre como amando vidas como Ele amou. Nós estamos falando sobre a questão de amar vidas. Cristo foi o maior exemplo disso, ao ponto de doar, de dar sua própria vida por amar vidas. Então nós vimos a semana passada sobre a questão de amor e compaixão, né? Esse amor e compaixão no exemplos de Jesus, como Jesus se moveu diante disso. Nós damos textos bíblicos para confrontar o argumento em questão de que Cristo teve compaixão, que Cristo amou, e nós precisamos estar no mesmo caminho que o Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a questão do Evangelho, aleluia, em relação às suas definições e significado. Vai ser algo de muito interesse, é muito importante que nós vamos ministrar hoje, porque quando nós falamos de Evangelho, o cristão, né, a igreja de Jesus, ele tem um pensamento ainda fechado que Evangelho seria só os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ou o Evangelho se resumindo na forma de ser crente. Não, o Evangelho nós vamos ver ali como está mostrando suas definições e significado, porque se amo vidas como Cristo amou, eu preciso me inteirar de tudo que Cristo se inteirou. Eu preciso me preocupar em fazer ou em conhecer tudo que Cristo fazia. Porque, irmãos, nós só vamos conseguir ser pessoas para agir à altura de que como Cristo agia, se nós observarmos com Cristo. Nós precisamos, nos mínimos detalhes, atentar
para como Cristo se movia, para como Cristo falava, para como Cristo andava, para como Cristo se movia pelo Espírito Santo, para como Cristo se movia para com o Pai, para com Deus. Se nós percebermos, se nós pararmos para atentarmos em relação a esses quesitos, nós conseguiríamos, irmãos, ser pessoas muito mais crentes, muito mais melhores do que nós somos hoje. Amém? O problema é que o crente, ele entrega a vida para Jesus, o homem, né? O ímpio, ele se converte a Cristo e ele não se preocupa em conhecer. Então ele vai indo na religiosidade, ele abandona muitas coisas, mas no fundo, tem muitas pessoas que ainda não sabem o que estão fazendo dentro de uma igreja. Elas não sabem o que estão fazendo com as suas vidas, o que é ser crente, o que é entregar a vida para Deus. Tem muitas pessoas que depois de muitos anos ainda de fé, elas conseguem, ou elas têm a facilidade ou a tendência de se desviarem. Você pode perceber, ou já conheceu alguém que ela teve 15, 20 anos de igreja, e quando ela se depara com uma situação, ela já está no mundo. Aí você pergunta, mas meu irmão, por que você se desviou? Aí ele sempre vai culpar alguém. A pessoa nunca soube o que era evangelho. Amém? Porque uma vez que nós sabemos, irmãos, quem é a nossa família, nunca mais procurar uma outra família, porque eu conheço a minha família. Entendeu? Quando um filho, ele é adotado por uma família, e ele desconhece quem é os seus pais, e quando ele pega uma certa idade, ele descobre que ele é um filho adotivo, há um interesse naquele moço ou naquela moça de conhecer a sua família, né? A sua família biológica. E quando ele tem a oportunidade de conhecer, por mais que ele amou, irmãos, famílias que o adotou, ele vai querer estar com a família principal. E nós somos assim. Nós, quando conhecemos a Deus, quando passamos a conhecer a Deus, irmãos, não tem como viver mais sem Deus, não tem como viver mais sem Jesus, não tem como viver mais sem Evangelho. Você me entende? Quando nós conhecemos o Evangelho, não tem como mais viver sem esse Evangelho. Porque o Evangelho para nós vai ser tudo. O Evangelho para nós vai ser como uma roupa no corpo, vai ser como um alimento no estômago, vai ser como uma água que mata a sede. Não tem que viver sem essas coisas. Amém, amados? Você pode declarar, eu estou crescendo em graça e em conhecimento. Então nós vamos dar uma introdução. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, eu gostaria de falar sobre a palavra evangelho, que ela deriva da palavra grega que diz evangelho, cujo significado é boa notícia, não boas notícias, porque do original ela vem como sendo boa notícia, que é uma palavra singular direto do original. Por que ela é boa notícia e vem sempre no singular? Porque ela traz uma única notícia, que de fato não existe outra notícia tão boa quanto ela. Amém, irmãos? Então ela traz a notícia principal. Talvez você já ouviu dizer sobre o termo boas novas. Amém? Evangelho é o que? Boa notícia, boas novas. Mas nós vamos nos inteirar sobre essa questão, porque essa palavra de evangelho, que é boa notícia, boa nova, como ela se deu, como ela aparece no contexto cristão. Então, de acordo com o Evangelho de Lucas, capítulo 2, aleluia, louvado seja o Senhor, versículos de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 10 diz o seguinte. Vamos ler a partir dos versículos de número, para nós entendermos um pouco melhor. Enquanto estava em Belém, chegou o momento de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Versículo 8. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidava dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor reluzindo os envolveu, e todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhe revelou:
não tenha medo, ou não temais, eis que vos grande alegria, e que são para todas as pessoas. Amém? Então o Evangelho é boa notícia, e foi o pronunciamento de boas novas. E o bom disso tudo é saber, irmãos, que o Evangelho anunciado pelo anjo que veio trazendo o pronunciamento da chegada do Rei Jesus, do Filho de Deus, ele diz que o que estava acontecendo era para que todos os homens, preste bem atenção no versículo 10, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são essas notícias, ou essa notícia que trago, de grande alegria, é para todos os homens. Então, o plano de Deus em fazer Jesus conhecido, ou se revelar através do Filho, Jesus, foi para que todos já se salvassem. Deus não tinha prazer, como Deus não tem ainda prazer hoje, de não salvar o homem. A Bíblia diz, nós vamos falar mais ao decorrer do culto de hoje, que Deus tem desejo de que todo homem seja salvo. Então, quando o Evangelho foi pronunciado, o Evangelho, que é a boa notícia, era o que Deus já havia no começo, pronunciado no capítulo 3 do Gênesis, verso 15. Quando nesse texto a gente percebe que o homem fraqueja, ou seja, o homem peca, no capítulo 3 do Gênesis, e no verso 15, o Senhor Deus se posiciona e pronuncia ao homem dizendo que a respeito de uma situação que haveria de se instalar, mas que a cobra, que é a serpente, seria esmagada a cabeça, e que ela teria a condição de ferir o calcanhar do homem. E ali a gente percebe que quando Deus se pronuncia dentro desse texto, Deus já estava apontando para a salvação ou trazendo a boa notícia. Desde o princípio, irmãos, a gente percebe que Deus ele se encarrega de tudo que ao decorrer do tempo se desenvolveu. Então tem um início, teve um princípio para tudo, e Deus não ficou fora do princípio, não. Deus é o princípio, como a Bíblia Sagrada diz, Deus é o meio e Deus é o fim. Ou seja, Ele é alfa e Ele é ômega. O Senhor é o começo de todas as coisas e o fim das coisas. Mas o que nós devemos atentar para dentro desse significado, que Evangelho, boa notícia, boas novas, já vem do próprio Deus anunciando. E Ele só se deu quando Jesus nasceu e os anjos, ou o anjo pronunciou a sua chegada, aonde ele disse no versículo 10, todavia o anjo lhe revelou, não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria. O Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho é o pronunciamento das verdades que só em Jesus serão reveladas. Tem muitas pessoas que estão se perdendo porque os crentes, porque os salvos já em Cristo estão se escondendo ou se ocultando para que não transpareça aquilo de que um dia foi revelado para eles. Pessoas ainda estão passando apertos, pessoas ainda estão vivendo este mundo do jeito que está, sem uma esperança, sem uma expectativa de vida, porque os que já foram salvos, os que já foram, tiveram o conhecimento, tiveram já o contato com o Evangelho, eles estão se escondendo, porque de fato eles também não sabem numa totalidade o que é o Evangelho. E o Evangelho é boa notícia. E sendo boa notícia, precisa ser propagada a boa notícia do Evangelho, que é a salvação do homem, que é o Deus vivo, encarnado, o Deus que se torna homem para assumir o erro do homem. Ou seja, quando Paulo escreve no livro de Romanos, e ele diz que um homem entrou o pecado,
e por um outro homem o pecado também é saído do mundo, aí a gente vê o homem Adão pecando, e a gente vê o homem Cristo, o homem Jesus, manifestando para abolir, para poder tirar, para poder banir o pecado da humanidade. Amém, amados? Então nós precisamos entender o que é evangelho. Evangelho, irmãos, é o pronunciamento de boas novas, mas que tem os seus significados, que tem as suas definições. E o termo evangelho é encontrado 72 vezes no Novo Testamento. E de que forma nós nos deparamos com o evangelho no Novo Testamento? De que forma o evangelho foi inserido essas 72 vezes? Vamos prestar bem atenção. Então ele aparece na totalidade de 72 vezes, aparecendo como o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o evangelho do seu Filho, o evangelho do nosso Senhor Jesus, o evangelho de Cristo, o evangelho da glória de Cristo, o evangelho da graça de Deus, o evangelho da glória de Deus bendito, o evangelho da vossa salvação, o evangelho da paz, o evangelho do reino, o evangelho eterno. Então são formas de que o evangelho, ele aparece de uma forma mesclada em todo o Novo Testamento. Por quê? Por mais que o evangelho, ele não aparece a escrita evangelho no Antigo Testamento, mas Deus já havia se pronunciado antes, anunciando sobre boas novas. E preste bem atenção que a primeira boa nova que surge é diante de um fracasso, é diante de uma fatalidade, é diante de uma grande situação que estava se instalando na humanidade ou na terra para que não favorecesse a humanidade. Irmãos, e nós valorizamos uma boa notícia quando algo ruim está acontecendo. Por exemplo, quando um gás acaba e você ou alguém não tem condição de encher aquele gás, alguém chega e fala assim: olha, está aqui o dinheiro para você ir lá e encher o seu gás. Ou quando corta uma luz, ou quando acontece uma situação e chega uma solução que imediato em cima daquela situação difícil. O que é isso, irmãos? Uma notícia boa. Então, você soube que alguém morreu. Pensar que não, chega uma notícia dizendo: não, foi engano, fulano está vivo. Ó que coisa boa. Então, quando Gênesis capítulo 3 revela que o homem caiu, que o homem fracassou, que o homem opta em desobedecer a Deus e obedecer a Satanás, e com isso ele traz o pecado para a humanidade, porque em Adão e em Eva estava Deus concretizando a criação humana. Irmãos, isso é muito importante. Deus, diante essa desgraça, diante esta situação que surgiu no Éden, Deus já se pronuncia, Deus já se posiciona pronunciando uma notícia boa. Amém, amados? Deus se posiciona dizendo coisas para o futuro, dizendo que o futuro não seria da forma que o diabo estava pensando. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia! Deus é bom. Abra por favor comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis. Está dando para vocês perceber, irmãos, e entender a linha de raciocínio da mensagem? Aleluia! A gente só está na introdução, tá, amados? Não se desespere, não, porque tem muito mais de Deus. Aleluia! Todos encontraram Gênesis 3? Veja comigo, por gentileza, o versículo de número 15. A palavra diz assim: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher. Isso é o Senhor falando com a serpente. Entre a tua descendência e a descendente dela. Porquanto este que é descendente da mulher te ferirá a cabeça. O Senhor se pronunciando à serpente. E tu, a serpente, lhe picarás o calcanhar. Então, quando Deus se posiciona e traz esse pronunciamento para ambos,
tanto a serpente, quanto a mulher, quanto o homem, Deus já estava trazendo uma boa notícia. Ou seja, o Evangelho estava sendo anunciado desde o princípio. Porque o Evangelho é pronunciamento de boa nova, é pronunciamento de boa notícia. Então, amados, você tem boa notícia nesse culto. Você é uma pessoa que comporta boa notícia para quem você tiver ao seu alcance. Nós temos condições de pronunciar a boa notícia, porque nós temos a boa notícia desde o princípio. Aleluia! Então, quando o Senhor Deus, Ele pronuncia dessa forma, preste bem atenção, irmãos, Deus está pronunciando a boa notícia desde o princípio. E como é que isso se consuma? Deus dizendo ao respeito de que a serpente teria inimizade contra a mulher, e a descendência da mulher seria como que inimizade contra a serpente, e dela, da descendência da mulher, o Senhor traria que haveria de ferir de essa serpente. Mas a serpente, de fato, ela picaria o calcanhar, porque ela também busca uma defesa. Não vai dar para mim detalhar, irmãos, porque é um outro tipo de mensagem, falar sobre essa questão de esmagar a cabeça e de picar o calcanhar. Isso aqui tem uma revelação poderosa, porque o pecado, ele foi injetado em Jesus. Nós percebemos que os estudiosos, quando estudam a respeito das serpentes, e para eles poderem extrair o antídoto ou alguma solução contra um veneno de uma serpente, eles pegam um animal e faz com que a serpente injete no animal o seu sangue, o seu veneno, para dentro daquele quadro eles analisarem como vai reagir o veneno no corpo daquele animal, para que dentro daquela solução de observação, o veneno passando no corpo do animal, eles consigam analisar, consigam trabalhar e consigam tirar do próprio veneno aplicado no corpo de um animal um antídoto para poder combater o próprio veneno da serpente. Com isso, o que é que nós podemos entender? Que quando a serpente injetou em Jesus o veneno, o pecado, amados, em Jesus nós tivemos o antídoto que nos curava de todo o pecado. Nós tivemos o antídoto, querido, que nos livrava de todo o veneno de Satanás. Mas isso vai ficar para um outro culto, amém? Nós não vamos nos deter aqui, porque senão eu tenho que me aprofundar e tenho que levar você a ter bases bíblicas para você poder deixar isso sem certeza. Mas vamos ver o que Deus se pronuncia em Gênesis 3,15, sendo consumido, ou sendo não consumido, sendo consumado em Colossenses capítulo 2. Abra por favor a sua Bíblia em Colossenses capítulo de número 2. Aleluia. Deus seja louvado, amém, queridos? Você está crescendo no Senhor nesta noite? Aleluia. Então você pode declarar: eu estou crescendo em graça e em conhecimento. Então capítulo 2 de Colossenses, versículo 6, seria uma leitura mais extensa, mas vamos fazer, irmãos, porque para nós termos um entendimento um pouco melhor, amém? Versículo 6, por favor me acompanhe. Vai ser uma leitura de alguns versículos, mas é para um entendimento melhor. Colossenses 2, 6. Sendo assim, da mesma forma como restabeleceste a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo,
e não em Cristo. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita pelo próprio Cristo, que é o despojo da carne pecaminosa. Isso aconteceu quando fostes sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz, e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Então isso aqui é o complemento, ou é a concretização do que Deus pronunciou no Gênesis 3,15. Deus trouxe uma boa notícia, e que essa boa notícia, irmãos, vem se revelando, e nós vamos de uma forma perfeita neste culto entender que o Evangelho não é simplesmente os 4 primeiros livros da Bíblia Sagrada que compõem o Novo Testamento. Não, o Evangelho não é somente os evangelhos, livros, mas o Evangelho, irmãos, ele é algo além de um livro. O Evangelho é algo que transforma a vida. O Evangelho, irmãos, eu estava meditando e eu pude perceber que do céu nós temos algo aqui na terra. E quando isso eu comecei a pensar, eu falei assim, é meio que impossível o meu pensamento de que do céu nós temos algo aqui na terra. Irmãos, pare para pensar, preste bem atenção comigo, que quando nós pensamos dessa forma, que do céu nós temos algo na terra, não é na terra, planeta Terra, não é na terra em questão a natureza terrena, irmãos, mas é na terra chamada o ser humano. Nós temos algo do céu dentro de nós. Sabe como eu pude perceber isso? Na hora que eu estava pensando, me influiu no entendimento que Paulo escreveu aos 2 Coríntios, capítulo de número 4. Vamos ver a esse respeito. Paulo escreve e diz sobre o bom tesouro que é colocado dentro do vaso. Amém, amados? Então diz a Bíblia assim, dessa forma, aleluia. 2 Coríntios, glória a Deus, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, esse bom tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Sabe o que é isso, irmãos? Algo do céu aqui embaixo na terra. Isso tem que mexer com você nessa noite. Você precisa, amado, se possível, quando chegar em casa, não ir logo dormir, ou não ir logo fazer uma outra coisa, uma outra atividade, a não ser sair daqui hoje, borbulhando dentro de você, que tem algo do céu aqui na terra, e não está em qualquer lugar na terra, está dentro de você. Paulo fala sobre esse bom tesouro, e sabe o que é esse bom tesouro, irmãos, dentro do vaso? É o Evangelho, a boa notícia, a boa dádiva de Deus foi inserida dentro de vocês, foi colocada dentro de vocês o Evangelho. Por quê? O Evangelho é boa notícia. Você pode falar o Evangelho
É boa notícia. Então, amado, se essa boa notícia foi colocada dentro de você, rapaz, você está cheio de boa notícia. Dá até para poder a gente ir cortando aqui alguns irmãos que falam má notícias, que emprestam a sua boca para poder contar derrota, para poder semear a discórdia. Por quê? Se o crente em Jesus, bem souber ou bem soubesse, ele sempre se pronunciaria em uma boa notícia. Por isso que o mesmo apóstolo Paulo, ele diz: eu criei, isso eu declaro. Nós estamos tão cheios da boa notícia que a gente pode pronunciá-la diante de qualquer situação de morte, diante de qualquer situação difícil, porque a boa notícia está dentro do vaso. Aleluia! Quantos vasos aqui, amado? Você é vaso, querido. Mas preste bem atenção em que ponto Deus coloca você como vaso. Não é um vaso como muitas das vezes a gente sempre nasceu na igreja e ouvia dizer, né? Eu sou vaso. Por que eu sou vaso? Porque eu sou o vaso do canta lá para trás. Se você mexer comigo, eu lhe dou uma voadora gospel e eu já resolvo tudo no chá. Não, mas o vaso é para ser usado a esse ponto. O vaso não é para poder ficar, amados, se vangloriando, não. Porque o vaso não tem nada mais dentro do que uma boa notícia. E quantas das vezes a gente percebe alguns famosos vasos dando más notícias? Chega para alguém, tendo que está inspirado pelo Espírito de Deus, e entrega uma má notícia. Não, amados, o Evangelho é boa notícia. Você é um vaso que compõe a boa notícia. Aleluia. Então, quando o apóstolo Paulo, ele coloca dessa forma, eu acho isso espetacular. Ele ainda coloca da seguinte forma: porquanto foi Deus quem ordenou das trevas resplandeça a luz, pois ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eu acabei de ler o versículo 6 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Então o próprio Deus desejou isso. O próprio Deus quis dessa forma. Fazendo o quê? Aonde chega a luz? Aonde chega a luz? Aonde as trevas deveriam sair? Do coração do homem. Por isso que dentro do coração do homem, quando ele nasce de novo, quando ele entrega a sua vida a Jesus, irmãos, dentro do seu coração há uma habitação da boa notícia. O Evangelho, a boa notícia de Deus. Vamos conferir alguns textos que falam sobre o Evangelho. Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Vamos ver aqui o aparecimento do Evangelho de Deus. Marcos capítulo 1. Aleluias. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 14. Versículo 14 diz assim: e depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galileia, pregando a todos as boas novas de Deus. Na minha versão, ele diz boas novas. Por quê? Boa notícia. Ou eu posso substituir boa nova por evangelho. Então Jesus partiu para Galileia pregando o evangelho de quem? De Deus. Por quê? É uma família que compõe um só ideal. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Essa trindade que nós vemos de formas distintas os seus aparecimentos, eles atuam em um só ideal, em um só princípio. Então o Evangelho de Jesus é o mesmo Evangelho de Deus. Porque nós vimos que no início Deus pronunciou a respeito do Evangelho. E Deus não estava falando a questão de livro. Em Gênesis 3,15, Deus não está dizendo que haveria de vir
uma composição aonde narraria a história de Jesus, do seu filho, e esses livros, ou esses 4 livros, teriam o nome de Evangelho? Não, mas ele anunciava que o próprio filho dele, irmãos, ele seria a boa notícia para o perdido. Como é importante você amar as vidas como ele amou. Deus ama tanto o homem, irmãos, Deus ama tanto o homem que entregou a Jesus para morrer no lugar do homem. Jesus ama tanto o homem que se entregou, sem ser obrigado, ele se entregou. Ele disse assim, eles desejam me matar, mas não só é um desejo deles, é um desejo meu. Eu me entrego para ser morto, porque ele foi uma oferta voluntária. Se fosse uma obrigação, nós não seríamos perdoados, mas foi algo voluntário, foi algo que ele se desfez de ser Deus, foi algo que ele não usurpou, não desejou, não ostentou uma posição. Ele desceu ao mais baixo nível e assumiu o papel da humanidade, assumiu o papel do pecador, assumiu o papel do perdido e se entregou por ele. Aleluia! O Senhor é bom em todo tempo. Então a gente percebe isso, irmãos, de forma clara. O Evangelho, ele é o pronunciamento de uma nova vida. Nós não poderíamos ver ou aprender a amar vidas como Cristo amou, se nós não descobríssemos como Cristo fez para amar as vidas. Porque às vezes nós temos um pensamento pobre em relação a Cristo. Por quê? Que pensamento pobre seria esse, pastor? Ao ponto de pensarmos que ele só amou, ao ponto de pensarmos que ele só fez, ao ponto de pensarmos que ele só conseguiu porque ele era Deus. E não é verdade, irmãos. Cristo se movia nessa terra como sendo 100% homem. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. O escritor dos Hebreus diz, mas nele não houve pecado, porque ele precisava ser o exemplo para nós em todas as coisas. Quando você é tentado, quando você é Cristo, ele venceu como homem. Porque a Bíblia é fática em dizer, ela é clara em dizer que pelo homem entrou o pecado. Amém, queridos? Mas pelo homem o pecado que entrou também foi tirado. Aleluia. Então nós precisamos entender e compreender o Evangelho. Nós não estamos, irmãos, simplesmente em uma organização religiosa ao ponto de dizermos que nós somos evangélicos porque aderimos o movimento. Não, nós somos evangélicos porque aderimos às boas novas de salvação. Você sabia, queridos, que Deus, no momento que ele se pronunciou com boas novas, porque foi uma boa nova, guarde isso no seu coração, no seu espírito, diante de uma catástrofe, diante de uma situação desfavorável, diante de uma situação de desgraça, surgiu a boa nova. Preste bem atenção que o homem cai, o homem fraqueja, o homem peca, e Deus traz o quê? Uma boa notícia. Agora olha só, quando nós estávamos no mundo, muitos tiveram o privilégio de nascer em lares cristãos, outros não. Mas o que importa é que tanto quem nasceu no berço evangélico quanto quem não nasceu tiveram situações difíceis no mundo, e o que salvou você hoje e colocou você aqui foi a boa notícia. O que nos faz, ou o que faz você estar aqui, o que faz você estar de pé, servindo a Deus, é a boa notícia. E que boa notícia é essa, amado? É que você, amado,
é que você não será condenado, porque você entregou a sua vida a Jesus e você vai passar a eternidade com Ele. Como é bom, irmãos, a gente perceber, ou a gente ver uma pessoa que está no banco dos réus, ou uma pessoa que está ali sendo julgada para condenação, quando ela é absorvida. Amado, eu nunca estive numa condição dessa, mas a gente já acompanhou muitos fatos, e a gente pode considerar a alegria que traz quando o juiz, a máxima autoridade daquela organização, ele bate o seu martelo e ele se pronuncia chamando a atenção, e ele diz assim: está perdoado, está absorvido. Ou seja, não tem culpa, não tem nada que te condene, não tem nada que te deixe preso, você está livre. Irmãos, isso é a maior notícia que alguém que estava prestes a ser condenado recebe diante de um júri. Amados, quem estava diante de um júri com a condenação, amados, e com o condenador, com o acusador chamado Satanás, éramos eu e você, mas chegou o juiz dos juízes e ele liberou a sentença e ele disse: está absorvido, está salvo. Aleluia! Eita, Jeová do céu! Se espante não, irmão, porque eu prego empolgado mesmo, tá? Eu não sou acostumado a pregar e às vezes só pregar bem, pregar para a multidão, não. Eu prego para um, para mil, para milhões, com essa mesma empolgação. Amém? Aleluia! Então, irmãos, a boa notícia só é dada, só é exigente diante de uma situação desfavorável. Por isso que nós precisamos amar as vidas como Cristo amou. E amar as vidas é anunciar elas, é pronunciar elas. Irmãos, o Evangelho, a boa notícia. Porque hoje, amados, tem muitas pessoas que elas não vêm na igreja, que elas não servem a Deus por causa de condenação, e muitas das vezes condenação impostas pela própria igreja. Muitas pessoas hoje estão no mundo, estão fora de igrejas, estão fora dessa organização religiosa, por causa da própria organização religiosa que as condena. Mas se elas começassem a usar o Evangelho, aleluia, a boa notícia, e dasse a boa notícia para essas pessoas, irmãos, a história do cristianismo hoje seria diferente. Porque o cristianismo vem revolucionando há muitos e muitos anos atrás. Porque o evangelho, ou o cristianismo, melhor dizendo, a organização cristã, ela se perdeu em um tempo. Porque as pessoas pararam de pronunciar. Aí quando levanta alguém afogueado, levanta alguém que está com o evangelho aceso no coração e quer fazer desse evangelho aceso no coração conhecido, ele pega alguém que passa do seu lado e anuncia a boa notícia. Ele olha alguém passando perto, ele anuncia a boa notícia, e ele vai começando dando as boas notícias, e as pessoas vão descobrindo que existem boas notícias. E você sabe que nada melhor uma máquina com uma finalidade para gerar os mesmos objetivos. Amém? Então, diante de uma situação que eu também observei, eu percebi o seguinte: Deus no começo anunciou, preparou outros que anunciaram, que preparou você que anuncia o Evangelho. Irmão, isso aqui me deixa, amados, para vocês eu fico assim... Irmãos, é uma máquina de projeto. Nós precisamos estar com a nossa mente renovada. Porque toda vez que a gente está com a mente renovada, irmãos, não tem como as coisas darem errado. Não tem como você ficar pensando, amados, na morte da bezerra.
Entendeu? Quando você está com a sua mente renovada, você pode estar no seu trabalho, você pode estar na sua escola, você pode estar na faculdade, você pode estar numa reunião familiar, você pode estar numa reunião de amigos, você pode estar numa reunião de negócios, você pode estar, querido, em qualquer lugar, mas quando você tem a sua mente renovada, em todo momento, em todo lugar, você, amado, vive uma vida que Deus tem preparado para você nessa terra. Então Deus no começo anunciou, preparou outros que anunciaram, que preparou você que anuncia o Evangelho. Ou seja, a semana passada eu ministrei no culto de terça-feira que o Evangelho, amar vidas, é como uma ramificação. Você lembra? Que ramifica. Aí eu dei o exemplo da árvore que tem as suas raízes. E as raízes são uma ramificação. Nós somos uma ramificação do princípio de Deus. Porque Deus pronunciou, preparou outros que pronunciaram, Deus se encarregando. Nos preparou e que nós hoje anunciamos o Evangelho. Mas, irmãos, entenda que quando você deixa de anunciar o Evangelho, pronunciar a boa nova, pessoas próximas a você estão perdendo a oportunidade, ou deixando de ser alcançadas, ou deixando de ser também integrantes ou fazedores de boas notícias. Nós precisamos, irmãos, olhar para as pessoas e ver que elas também são máquinas de fazer boa notícia. Nós precisamos olhar para alguém que tem o uso do álcool, nós precisamos olhar para alguém que tem o uso de entorpecentes, nós precisamos olhar para alguém que tem o uso de coisas que Deus se desagrada e ver essas pessoas com condição ou com condições de serem uma máquina para pronunciar ou para fabricar as boas notícias do Evangelho. Porque Deus anunciou. Deus no começo anunciou, preparou outros que anunciaram e que preparou você que anuncia a boa nova, o Evangelho. Então, irmãos, pronunciar o Evangelho, estar no Evangelho com suas definições e significados, não vai dar para a gente ver muita coisa hoje, mas a semana que vem a gente vai concluir, porque das coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, principalmente qual é o propósito do Evangelho. Isso aqui vai ser fundamental para a sua vida que está acompanhando essa série de ensino sobre amando vidas como Ele amou. Amém? Porque qual é o propósito do Evangelho? Nós não estamos falando simplesmente de um livro, em que muitas vezes esse livro chamado Bíblia, ele é respeitado só por quem quer respeitar. Mas muitas das vezes encontra-se Bíblias até jogadas em latas de lixos. Encontra Bíblias, amados, em situações de calamidades, ao ponto de que a gente percebe ou pensa, como podem as pessoas fazerem isso com a palavra de Deus? Mas nós estamos aqui, irmãos, para aprender, ou para ser ensinado pelo Senhor, a respeito de quantos livros somente tem a Bíblia, quantos livros compõem o Novo ou o Velho Testamento, quantos capítulos, quantos versículos tem. Irmãos, você sabia que tem muita gente que tem isso de cor e salteado? Que compõe 39, 27 capítulos, o Novo e o Velho Testamento, dando um total de 66 livros, e pessoas sabem disso, de cor e salteado, sabe qual o maior versículo, sabe qual é o menor versículo, sabe aonde Jesus chorou, sabe onde Jesus riu, eles sabem de tudo isso, mas eles não sabem do que é o Evangelho. Amém, irmãos? Amém. Então conhecer o Evangelho, amados, não é conhecer a Bíblia. Conhecer o Evangelho é conhecer o que está por trás da Bíblia. É conhecer quem fez a Bíblia, não seus autores humanos, mas o seu autor, Espírito Santo, aleluia, esse precisa ser conhecido. E muitas das vezes as pessoas conhecem o livro, conhecem o nome do autor do livro, mas não conhecem na essência, irmãos, o autor do livro. E nós precisamos conhecer, e é o que nós estamos fazendo aqui. Vamos ver mais um texto a respeito sobre o Evangelho do seu Filho.
Abra por gentileza Romanos capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Romanos, aleluia, deixa eu achar aqui, amados, para ler junto com os irmãos. Romanos capítulo de número 1, nós vamos ver a respeito de o evangelho do seu filho, versículo de número 9. Romanos 1, verso 9, diz assim: Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu filho, é a minha testemunha de como sempre me recordo de vós. Paulo se posiciona e ele menciona o evangelho do Filho de Deus. Nós vimos em Marcos 1,14 o evangelho de Deus. Então, dentre as 72 vezes, sempre nós vamos ver o evangelho apontando a essência da boa notícia. Porque em Deus só tem coisa boa, irmãos. Em Jesus só tem coisa boa. Por gentileza, abre em Atos capítulo 20. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Atos capítulo de número 20. Nós vamos ver a questão de o evangelho da graça de Deus. Versículo de número 24. Contudo, preste bem atenção, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Toda vez que nós vermos ou lermos evangelho, irmãos, nós podemos substituir por boa notícia. Vamos ler esse texto sendo boa notícia. Preste bem atenção como isso se torna de uma forma audível, agradável. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho da boa notícia de Deus. Você entende que as coisas se tornam mais leves? Porque quando eu vou falar de Deus, eu vou falar da boa notícia de Deus. E quantos sabem aqui que Deus não tem má notícias para sair dando? Então, se eu estou falando sobre amando vidas como Cristo amou, e eu vou falar da boa notícia, eu vou levar uma boa notícia para as vidas, como Cristo levou. Cristo chegava, topava um doente, o que Cristo logo se preocupava? Em trazer uma boa notícia, dizendo assim: seja curado. Isso é amar, irmãos. Cristo trazia boa notícia quando alguém estava morto e a família enlutada, chorando, desesperada. Cristo perguntava o que está acontecendo. E as pessoas, morreu. Jesus chegava e falava assim: defunto, levanta. Boa notícia, irmãos. Boa notícia. Aquela mulher que nós vimos que ela usou o termo de que teus cachorrinhos precisavam ou necessitavam das migalhas que caíam da mesa. Sabe o que acontece, amado? Ela ouviu uma boa notícia. Jesus, quando percebeu que a filha daquela mulher estava à beira da morte, Jesus falou: vai, e vai ser da forma que tu declaraste. Tua filha está sã, está curada, vai para casa. Boa notícia. E a boa notícia que eu estou te trazendo hoje para você, é que você, amado, é um agente igual Cristo foi na terra. Você pode amar pessoas como Ele amou, amém? Levante a mão e confesse isso: eu amo como Cristo amou. Eu posso amar vidas como Cristo amou. Irmãos, isso é a maior realidade. Quando nós nos posicionamos diante desses fatos, ou da forma de que Cristo fez, irmão, você será um sucesso na sua vida. Amém. E quando eu falo na sua vida, é enquanto você viver.
Porque tem muitos homens, tem muitas mulheres que fizeram história. Porque descobriram, irmãos, que o segredo de fazer história na sua vida é fazer como Cristo fez. E todos que foram pelo mesmo caminho de Cristo, irmãos, ninguém conta uma má história. Sempre tem uma boa notícia. Amados, viva com isso, viva intensamente diante dessas verdades. Eu quero crer que você sair daqui hoje conhecendo um pouco só do Evangelho. Amém? Nós vamos ver suas definições e significado. Nós estamos numa série de ensino sobre a questão amando vidas como Ele amou. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé. A semana que vem tem mais. Eu vou estar compartilhando com você sobre a questão 3 elementos que constituem a ação do Evangelho. Amém? O Evangelho, nós vamos trazer coisas que prometem mexer com a tua estrutura no Senhor. Levante a sua mão e vamos agradecer a Deus pela palavra. Vamos agradecer a Deus porque nós temos a boa notícia. Amém? Você vai orar e dizer a Ele, no momento de intimidade aí que é você e Ele, dizendo: Pai, obrigado pela boa notícia que eu posso dar. Amém, querido? Levante as suas mãos e comece a orar. Comece a orar. Falar com Deus. Aleluia! Fale com o Senhor e agradeça a Ele pela boa notícia que você pode entregar alguém, que você pode sair desse culto e entregar alguém, queridos, a boa notícia do Evangelho. Aleluia! Jesus, aos outros, sujeitai-vos. Ele é bom, Ele é bom! Aquele que quiser ser o primeiro, Aquele que quiser ser o primeiro, a todos, temos um lugar no coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Possa que Ele cresça e eu